Há uma relação por Allah, é quando ama o que Allah ama, odeia o que Allah odeia. A mulher, o homem, quando amam o que Allah ama e odeiam o que Allah odeia. Eu ainda estava na introdução, mas estou com 5 minutos. Estamos a entrar na segunda parte. Pelo menos vou buscar um hadith mais fácil. Aqui há 2 coisas. Vou buscar o hadith que me aparece na mente, assim logo, para este assunto. Especialmente para homens. Especialmente para homens. Hadith da Abu Huraira. Narou Imam Al-Bazzar, Abu Ya'la Al-Musili, Ibn Abi Shayba, no seu Musannaf. Nosso Sheikh Al-Alban considerou este hadith como sendo de corrente boa de narração. Este hadith, escutar bem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, principalmente para o homem. Estou a falar mesmo porque entre homem e mulher, quem falha mais no casamento, parece mentira, é homem. Vou lhe explicar por quê. Vou lhe explicar por quê. Quem falha mais no casamento é homem. Vou lhe explicar por quê. Disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vou lhe explicar por quê. Tenho quantos minutos? Vou pedir mais 3 só aí mesmo. Só quero explicar por quê. Innakum lan tasaw an-nasa bi amwalikum. Saibam que vocês não irão preencher, no geral, as pessoas, não irão satisfazer, dar alegria, dar tudo com dinheiro nas pessoas que vocês dão. Não pense que o dinheiro que você dá à mulher é Rasulullah. Walakin yasa'uhu, mas sim o que preenche numa mulher bastul wajhi, um rosto sorridente, wa husnul khulq, e um bom caráter, o que muito homem não tem. Muito homem não tem bom caráter, que é responsabilidade. Hadith de Nawas ibn Sam'an, que vocês conhecem. Al-birru husnul khuluq. A virtude é o bom caráter. Homem que leva mulher, leva filha de dono. Homem, estou a falar de homem que estão aqui. Leva mulher, filha de dono. Entendeu? Movimenta pessoas. Entendeu? Movimentar pessoas. Até movimentar pais. Né? Eu quero casar. Entendeu? Tudo isso, movimento tudo. Escolhe sheikh para fazer nikah. Escolhe isso tudo para ir parar na esquadra. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha depois de 2 meses, 1 ano, 2 anos, você ver uma mulher assim, tapada, por causa de homem que está aqui, a chorar como bebê, por tua causa. Entendeu? A chorar como bebê. Você não alimenta aquela criança há 1 ano, não esteja a dar dinheiro. Como é que você tem bom caráter? Como é que você vai colocar uma mulher muçulmana a ir colocar uma intimação lá na esquadra, por tua causa? Você ser chamado com uma senhora que nem é muçulmana, senhora Abdul, por que não está a dar comer a tua criança? Ela não presta, ela. Quem não presta aqui? Quem não presta aqui? Você acha que Rasulullah, estou a falar para Ahli Sunnah, não estou a falar para políticos,
não estou a falar para filósofos, estou a falar para Ahli Sunnah. Rasulullah, quando disse Allahumma inni uharrij, oh Allah, eu serei implacável, intolerante para todo aquele que viola direito de duas pessoas fracas, o órfão e a mulher. Acha que Rasulullah vai gostar de ver esta mulher que está aqui na esquadra a te queixar você? Porque você não dá pão. O que vale teu juba sem bom caráter? Escutar bem. Hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Só vou terminar com este hadith. Hadith de Abu Sa'id al-Khudri, que fala sobre a viagem. Quando Abu Sa'id al-Khudri fala daquilo que eles encontraram em Habasha. No final do hadith, só quero essa palavra final. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Innahu la quddisati ummah. Certamente que Allah não irá honrar a um povo. Por quê? Enquanto fraco, para ter os seus direitos, precisa de muta'ata, força. Você precisa ser pagado, levado na esquadra para dar comida. Teu filho. Eu só posso dar 3.000 por mês. Você, através da esquadra, você tem valor perante Allah. Teu empregado que cozinha para ti, precisa ter te queixar. Precisa. Para você pagar o que ele merece. Já percebeu? Homem falha por falta de bom caráter. Disse Abdullah, filho de Umar. Quantos? Já acabou. Vou terminar com o hadith de Abdullah, filho de Umar. Quando Urwa bin Zubair pediu em casamento a filha dele, ele disse com uma condição, versículo do Alcorão: Min imsak. Terminem lá. Quem está aqui? Você mesmo. Ya salam. Significa o quê? Você mesmo. Você começa casamento como bom muçulmano e termina como freak. Começa um casamento como bom muçulmano, e no fim é tudo insulto. Condição que Abdullah colocou: case a minha filha de boa forma, me entregue de boa forma. Não quero ser teu inimigo. Quantos aqui inimigos que já não... A pior pessoa para a tua mulher que você deixou é você. Para você, a pior mulher. Vocês são muçulmanos, são inimigos. Como é que vocês conseguiram fazer inimizade dentro do Islã? Dois muçulmanos, antes de ser tua mulher, é tua quem? É tua irmã muçulmana. E o que é que você anda a fazer? Humilha. Homem, falha. Não tem caráter. Você pensa que tudo é capricho. Pensa que tudo é para fazer de forma... É para ti, só. Não. Isto aqui é dini. Você precisa... Último hadith. Este hadith, quem está nos a dizer... Escutar, bem. Quem está nos a dizer é nosso Sheikh al-Islam. Um homem muçulmano, bom, que tinha boa qualidade, conhecimento, ilm. Um senhor encontrou ele. Escutar bem, por favor. Escutar bem. Encontrou ele na mesquita. Eles se encontravam na mesquita. Vocês nem vão acreditar isso, né? Mas a Ahli Sunnah é assim. Para Ahli, e por isso estou a falar para Ahli Sunnah. Aquele senhor disse para ele: eu gostei de ti e quero que você case com a minha filha.
Escutar bem. Só para Ahli Sunnah. Só, estou a falar para Ahli Sunnah. Quero que case com a minha filha. Ele disse, aceito casar com a tua filha. Fez, nem viu. Você já conhece, já viu, já fez todo. Hã? Nem viu, fez o nikah. A máxima. Aquela senhora tinha defeito no rosto. Era feia. Era o quê? Era o quê? Escuta o duá. Oh Allah, faça com que os meus olhos não vejam os defeitos dela. Ficou cego. Eu estou a falar para Ahli Sunnah. Viveram 23 anos. Estou a falar para quê? Para quê? Não estou a falar para políticos, vocês já andam a ver novela. Andam a seguir outro. Eu estou a falar para a Sunnah. Uma das coisas que você tem é esforçar-se no bom comportamento dentro da tua casa. Algo que você não tem. Viveram 25 anos, ele cego. Disse, oh Allah, tira a minha visão, para que eu não veja o defeito dessa mulher. Aquela senhora passou a olhar a ele, para não fazer o quê? Para aquela senhora não se sentir mal, não se sentir humilhada. Você faz isso. Você vê tudo, ok? E mesmo assim, manda embora, chuta ela. Aquele não viu nada. E você? Quem é maior culpado? Somos nós. Falta de caráter. Como muçulmano. Não tem zero. Esse tudo é politiquice que você anda a ver. Quer culpar que é mulher, não sei o que é. É tudo falta. Eu não tenho tempo. Íamos falar a história dos grandes homens da Sunnah. Grandes homens da Sunnah. Quantos? 0. Último. É só princípio. Princípio só. Só esse princípio. Escutar bem esse princípio. Escutar bem. Não vou falar em árabe. Está aqui, coisa aqui, vocês já conhecem o princípio em árabe. É um princípio dos Ahli Sunnah. Evitar danos maiores antes dos benefícios. Princípio do Ahli Sunnah. O profeta fez isso. Evitar danos maiores antes dos benefícios. Completo. Escutar bem. Vou terminar só com isso. Allah ordenou obrigatório para o muçulmano a prática da proibição do mal. Para quê? Tens que proibir o mal, para que o bem prevaleça diante de Allah e o seu mensageiro. Se a prática de proibir o mal for gerar mal maior, então a prática é considerada maléfica perante Allah e o seu Rasul. Podes querer proibir o mal e trazer um mal maior. Quantas mulheres, por causa do mal, carregam criança, saem de casa, falam de divórcio, sem tempo é que não existe, sem olhar para as consequências, evitar danos maiores antes dos. Pensa primeiro, não olhe os teus benefícios, antes evite o mal. Já percebeu? Antes evite o mal, antes de olhar os. Wajazakumullah khair. Desculpa roubar muito tempo. Eu estava ali quando Che dizia esta vez, estava a recordar uma história que eu aprendi com o meu professor, e ele está aqui sentado, o Sheikh Mansur. Uma vez nos contou a história de um senhor
foi numa casa, hospedou. Quando chegou, primeiro trouxeram água, bebeu água. Iam buscar outra coisa para acompanhar com a água. O senhor volta, não apanha água. Piorou. Deixou a bolacha, vai buscar água de sumo de novo para acompanhar, já não apanha a bolacha. Assim sucessivamente. Até o último momento o homem cansou e disse, epa, já não consigo. Tudo bem. O que se passa? Estou doente. Ouvi que há um médico aqui que está a tratar problemas de apetite. O homem acabou dizendo, senhor, quando fores tratado, estou a pedir não passar da minha casa. Agora doente, varreu isso tudo. Já imagina. Então, alhamdulillah, tivemos aqui o tema, momento certo para casar. Resumindo tudo que se falou, o Sheikh Nur Makupa disse assim, momento exato para casar é quando alguém aperfeiçoar a sua conduta. Se estás com uma conduta inadequada, não te dá casamento. Você vai casar, depois chapada, depois casou no momento errado. Depois do conhecimento nosso geral, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Quem tiver as condições, capacidade mental, física, etc. Então, aí ele pode provocar o casamento. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah. E depois disso teremos um momento de perguntas e respostas rápidas. O momento certo do casamento ou do casamento. Na verdade, falar do momento certo é algo super natural. É algo muito natural porque o momento certo todos nós conhecemos. O momento certo são os sinais que o ser humano tem que, no decorrer do seu crescimento, apresenta à sociedade. Até porque certas sociedades, por perceberem este princípio do casamento, eles esperam por este momento. Ao contrário da nossa sociedade hoje em dia, não esperamos do momento certo, esperamos das condições certas. Por este motivo, vivemos nesta sociedade em que todo ser humano saiu do princípio que é de contrair o matrimônio. O casamento é algo super natural. Até que nós estaremos aqui a falar sobre casamento. Por tão ser natural que nós estamos a precisar de palestras sobre casamento. Estamos a precisar de palestras sobre outras coisas de prática. Já ouvimos bastante, mas o que nos falta mesmo é a prática. Mas isso não nos tira o direito de recordarmos que este Islã é considerado um dos melhores ummah por este princípio que é da recordação. E por este motivo nós estamos aqui para se recordar. O chefe tocou um ponto muito importante que é do princípio do ser humano, ou então do princípio do muçulmano. Pois sem este princípio, automaticamente não percebemos o porquê estamos a casar. Se nós percebemos o nosso princípio, nós como muçulmanos, qual é o nosso princípio? E desta forma nós vamos perceber qual é o motivo que nos leva a casar. E se nós percebermos isso, não vamos precisar de sentarmos, convidarmos a Senhor Makupa, Shemansur, para nós vermos falar de casamento. Pois existem muitas coisas que nós temos que fazer e não sentarmos para ouvir sobre casamento. Mas, para dar continuidade com aquilo que é o nosso programa, vamos aqui um momento cultural com uma declamação de poesia e uma voz feminina, nada mais, nada menos que a Binti Abubakr vai nos apresentar aqui com um momento de poesia. Binti Abubakr, por favor.
por favor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. No casamento de sucesso, a chave é a união. Dois corações sinceros em perfeita comunhão. Com amor e respeito, construindo alicerces sólidos, enfrentando juntos desafios e momentos divertidos. É saber ouvir e compreender sem nunca julgar, apoiar nos sonhos, nos momentos de celebrar. É ser cúmplice e parceiros em todas as decisões, criando um lar repleto de afeto e emoções. No casamento do sucesso, a paciência é essencial. Compreender que nem sempre é fácil ser cordial, é encontrar soluções, mesmo nas horas difíceis, sempre buscando o equilíbrio entre os dois perfis. É valorizar pequenos gestos, demonstrando gratidão. Celebrar as conquistas com muita emoção. É cultivar a amizade, o companheirismo verdadeiro e construir um amor eterno, duradouro e inteiro. No casamento do sucesso, o amor é sempre o segredo. A bênção de Allah tira todo o medo, pois é o cumprimento de um sunnah. O casamento, por si só, já é um sucesso. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نوّر دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان وفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سراج الأمة وبه نعلو نحو القمة وبه العزة الرفاق وشافع يوم الغمة وشافع يوم الأمة. القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قوت الروح وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال. نوّر دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان وفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سلاح المؤمن كالهدود طعم الحلول وسفرة للماهر صحب وشاقي لو أجر ضعف وشاقي لو أجر ضعف. اقرأ واتل للآيات تعلو في الدرجات ولك تضاعفها الحسنات
والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان وفي ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن. جزاك الله خير. Mashallah, bela declamação da Nasheed. Ansiosos para ter o segundo momento, que é os mitos e realidades no casamento, que será, na verdade, pela nossa realidade hoje em dia, só falar do casamento já se torna um mito, porque o ser humano, quando fala do casamento, já coloca em sua frente muitas coisas que a sociedade colocou como padrão, que automaticamente nos torna impossível praticarmos este assunto. Mas para melhor pessoa nos esclarecer este tema, que são os mitos e realidades no casamento, o Sheikh Mansour Abdurrahman vai nos esclarecer esse tema. E depois disso teremos um espaço de perguntas e respostas com os dois temas, e os cheikhs estarão aqui com os seus moderadores, que a plateia vai fazer as perguntas e os masheikhs vão responder, inshallah. Sheikh Mansour Abdurrahman, tafadhal, inshallah. O moderador, Sheikh Tamim, tafadhal. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد, depois louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, seguidamente damos peça por nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o altíssimo, generosíssimo, misericordiosíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que é observante de tudo que a gente pratica, visivelmente, escondidamente, fisicamente e assim como espiritualmente. Em seguida, mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que através do seu esforço e sacrifício ensinou à humanidade a palavra da unicidade, juntamente com os seus ilustres companheiros, sahabas e aqueles que seguiram esta mesma linha até a rodeira dele. Alhamdulillah, estou aqui apresentar o Sheikh Mansour, que ele é o dono do programa e vai nos falar deste tema muitíssimo importante, o casamento mito ou realidade. Será que o casamento é um mito ou é uma realidade? O Sheikh Mansour, nós conhecemos ele, o imam do Masjid Ali, Tamatola, e ele é o professor do Masjid Hamza, é o meu professor, foi meu professor, ele é meu professor.
ou tentamos incorporar no casamento quando não é. E isso depois faz-nos mal. Mas para melhor ir para as palavras do Nabi alayhi salatu wassalam, na última sermão dele, na última palestra que ele deu no campo de Arafat, na Monte Rahma, em Meca. A palestra foi longa, mas eu vou cortar para a parte que nos interessa nesta sentada. Rasulul Islam alayhi salatu wassalam disse: wa innama an-nisa'u awanin 'indakum. Na verdade, as mulheres, ele falava no sentido do plural, dizendo que as mulheres as quais vocês vivem com elas é awanun ou é awanin 'indakum, bima'na hunna asirat 'indakum. Elas são pessoas cativas. Esta parte feriu a sensibilidade, se calhar, de alguma irmã, ou então de todas as irmãs, mas acredito que não é o caso. As palavras dirigidas por o nosso querido Muhammad alayhi salatu wassalam. O que quis nos dizer quando disse wa innama an-nisa'u awanin 'indakum? Que na verdade a mulher para vocês é como se fosse uma pessoa cativa. Uma pessoa cativa que está a vosso expor, que está a viver debaixo da vossa sombra. O hadith a seguir disse: وَلَا يَمْلِكُنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا. Ela não tem alguma pertença que lhe é apropriada dela. Em matéria do hadith que fala sobre al-mamluk, que é a pessoa quero falar do escravo. Existe o escravo simples, existe o escravo que o seu patrão lhe dá a proposta de, se ele trazer um valor determinado por ele, ele ganhará a liberdade da euforia, ou seja, ele seja livre. Para esses dois tipos de escravo, o primeiro não recebe de nada de sadaqa ou de caridade ou de zakat. Mas este aqui, que é a qual foi prometido o seu patrão, que diz: quando trazeres o valor X, eu vou te dar a liberdade. Então ele vai coletando onde for apoiado, na tentativa de preencher a necessidade da sua liberdade. Então, a qual que não tem é aquele o primeiro. Este não tem nada. É como se fosse uma pessoa sem nada, na verdade. Então, é comparada essa pessoa como se fosse a mulher. Mas eu acredito que Sheikh Nur falou muito bem, tão bem, que Allah aceite dele e de todos nós, inshallah. Ela não tendo nada, cabe a você saber partilhar o que você tem para com ela, porque ela, antes de ser sua esposa, era-te uma irmã. E até então, que é sua esposa, é irmã. Porque o Islã dela não está
fora dela, não está longe dela. Ela vive o Islã, a qual o princípio anterior vos uniu, e o que vai dizer o hadith no seu seguinte, na sua seguinte parcela, vai nos convidar a prestarmos atenção. Eu vou cabular o termo de Sheikh Nur, escute bem, e escute muito bem mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: akhadtumuhunna de amana. Você levou a ela como se fosse uma pertence. Pertence de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. De mais ninguém. Você levou e foste confiado como se fosse pertence de Allah subhanahu wa ta'ala. E até a linguagem não seria como se fosse. É mesmo ela como pertence de Allah. Ela é pertence de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Você, a mulher, tornou-te halal para você se esposar-se dela a partir da palavra a qual é de Allah, que é o La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Esta palavra aqui, eu vou vocabular um trecho de Sheikh Said Habib, numa das suas palestras. Ele disse: tem sido o bálsamo de acalmar as dores da morte na hora da morte. Nós estamos a falar da morte. Esta palavra aqui é a palavra a qual centraliza o muçulmano das suas ações ser aceito. Significa que nós temos alguns vizinhos que copiam o nosso ser, a nossa maneira de ser, e ela começa a jejuar. Muitas já foram jejuando, mas o jejum dela não serve, não vale, é verdade. Que façamos chegar o recado que o seu jejum não vale, porque ela não pronunciou a palavra da unicidade, o La ilaha illallah. E aquele que não pronunciou esta palavra, Allah disse: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Para aqueles que são descrentes, que não pronunciaram esta palavra, as ações dele são como se fosse a miragem. A miragem, falo naquele clima em que nós estamos num campo aberto e num sol escaldante do meio-dia. E a gente, quando olha distante, vê que se alguma parte tem água despejada, mas a gente, quando lá chega, não tem água. E se tratar-se de uma pessoa que tem a sede, que queira beber aquela água, não encontrará nada. Este é o exemplo do descrente. Rasul al-Islam alayhi salatu wassalam disse: fattaqu allaha wattaqu nisaa. Tenham medo de Allah e tenham medo das mulheres. É para a gente não casar com as mulheres, mas casando com ela é preciso a gente temer a Allah e temer a mulher. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu, ou gente, ou mazione, ou cristão, ou muslim, ou qualquer um que professa qualquer religião do quintal ou de um determinado lugar oficial, todos vocês, ittaqu rabbakum, tenham medo do vosso Senhor, alladhi khalaqakum, a quem vos criou, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, alladhi khalaqakum wa khalaqa alladhina min qablikum. Surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, que vos criou de um único ser, do Adam alayhi salatu wassalam. Min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Deste nafs wahid, este um único ser, foi criado adicionalmente a sua companheira, a sua esposa, a sua irmã e esposa. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. Onde deste casal do Adão e a Hawa criou muitos homens e muitas mulheres. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Aqui é a parte mais interessante.
فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Tenham medo de Allah, a quem por ele, quando alguém te pede algo, estou a pedir por Allah, estou a precisar, você acaba dando por Allah. والأرحام, e tenham medo em prol ou em relação do laço uterino, do laço da familiaridade, do laço a quem você encontrou essa mulher vivendo, a quem esta mulher encontrou este homem vivendo. Tenham medo disto. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pois Allah está sobre vós o vigilante. Allah está sobre vós de vanguarda. Allah está a vos vigiar em todo lugar ou todo momento onde vocês estiverem. Então Allah subhanahu, ou seja, o Rasul al-Islam, terminando o hadith, o trecho do hadith, disse: وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا, e وَاسْتَوْصُوا النِّسَاءَ خَيْرًا. Aconselhem-se a favor de viver com as mulheres da melhor forma. Eu acho que foi nesta parte do hadith, quando fui me apresentado o convite e eu fui tentar encontrar algum hadith que pudesse eu vir me dirigir, quando o hadith disse: فَاسْتَوْصُوا النِّسَاءَ خَيْرًا, aconselhem-se para com que vivam bem com as mulheres. Mas, no entanto, o que é o mito no meio disto tudo? O primeiro mito é o anel. O primeiro mito o que é? Mas aqui está a falar. Eu às vezes, dava-me pergunta quando o Sheikh Nur falava e dizia: se vocês vão me escutar, eu vou lançar a pergunta dele, por isso eu vou dizer, vocabular o termo dele. Vocês estão a conversar, querem que eu vos passe o micro? E assim tem sido quando estou a palestrar no Jum'a, quando vejo alguém, eu chamo: toma micro, fale isto que vocês estão a falar, o público quer ouvir. E o que vocês estão a falar, o público quer ouvir. Irmãs, agora eu vou dar a culpa maior no problema no lar, é a mulher. O chefe Deus. É preciso, sabe, eu vou vos dizer como se fosse uma anedota. Vou falar de uma anedota que vai em conformidade com o nosso tema. Um casal, o homem batia na mulher. Batia sempre que chegasse em casa, que saísse do serviço, porrada com a mulher. Chegasse em casa, porrada. Ela cansou-se de levar porrada. Reclamou com as amigas, as vizinhas, irmãs muçulmanas, a coisa não tinha solução. Foi ter com o irmão. Foi ter com quem? O irmão dela, sanguíneo. Ela disse: seu cunhado vive me batendo logo que chega em casa. Antes do salamo, antes de mais nada, é porrada. Eu quero que você vá falar com ele, para ele parar de me bater. Eu não estou a suportar. Disse: só isso? Tem mais outro problema para eu resolver de uma única vez? Disse: é o único problema. Eu gosto dele, ele é tudo para mim, mas na porrada ninguém suporta. Se eu fosse a outra, se calhar já teria me ido embora. Mas estou a tomar a ti como o segundo passo, para que quando o teu passo não der certo, então me retirar com razão. Ele levou 5 litros vazio. Atenção, levou o quê? 5 litros. Foi encher água. Foi encher o quê? Água. Disse: esta água, quando você ver a ela chegar, a abrir o portão, você abre a tampa e mete a água na boca. Fecha a garrafa, vai esconder onde só você conhece. Ok? Ok. Só isso. É só isso. Faça isso. Depois vem me dizer, depois de 3 dias ou de 7 dias. É receita médica, não é? Depois de 5 ou 7 dias, venha me dizer.
A mulher foi para casa, ela atenta o portão e quando o marido abre o portão, quer meter o carro, ela corre, vai na esquina dela, pega na água, mete na boca. A indicação era não para engolir, manter a água onde? Na boca. Ela meteu a água na boca e ficou. O marido não dá salam, tanto ela não dá salam. Mas o Islã indica-nos que nós devemos dar salam, mas não há salam. Ela ficou silenciosa. Está a ver, o marido está a passar 5 minutos, não está a lhe bater. 10 minutos, não está a lhe bater. Ela vai servir o almoço com a boca fechada, põe a mesa, só diz assim, em gestos. O marido levanta dali e vai tomar a refeição. Lava as mãos e vai de novo para onde? Para o serviço. Ela fica a engolir a água, porque sabia que quem meteu a água é o irmão, então não tinha veneno algum. Bebeu. Não levei porrada hoje, de facto. Eu não levei porrada. Ok. À tardinha, hora de largar, prepara-se para ir pôr água na boca. O marido abre o portão, ela corre, vai na esquina, mete a água, gole na boca. Está a ver, a hora está a passar. 20 horas, ver o jornal, está a passar. 21 horas, vamos à cama. Mas ela está com boca fechada. Foi à cama, quando ela viu que estou-me a querer sufocar aqui, estou com sono. Ela engole a sua água e dorme. Passou naquele dia sem levar porrada. Ai, subhanallah. O segundo dia, mesma rotina. O terceiro dia, mesma rotina. O quarto dia, ela sai, quando o marido foi ao serviço, foi para o irmão e disse, meu irmão, hoje estou no 5º dia sem levar porrada, alhamdulillah. Agora aqui o motivo qual é? O motivo é muita boca. Por isso eu digo, é muita boca que existe nas minhas irmãs. O comentário do Sheikh Nur disse que os homens são os problemáticos. Eu concordo com ele, mas também as mulheres não poupam a boca. Use essa receita, não vais também levar a porrada. Rasul Islam disse, wastawsu bin nisa'i khayra. Viva de forma amável com a mulher. Rasul Islam disse, la yu'minu ahadukum. Não estou a falar do tema do Sheikh Nur, mas as coisas são da mesma pessoa, Muhammad alayhi salatu wassalam. Disse, la yu'minu ahadukum. Não é verdadeiro crente nenhum de vocês, ou seja, nenhum de vocês é verdadeiro crente hatta yakuna ahabba ilayhi, hatta yakuna ahabba ilayhi mimma siwahuma, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, até que ele torne a Allah e o seu mensageiro mais amável do que outra coisa. Na medida em que você ama a Allah, pouparás as suas bocas ou a sua boca. Você poupará de qualquer coisa que saberás que isto vai injuriar o seu marido. E isto que vai constituir o mito dito. Porque o mito fisicamente não existe. Porque cada uma de nós aqui, ou cada um de nós aqui, tem o seu mito que não é do outro. Cada um tem o seu problema que não é o problema do outro. Cada um tem o seu elenco, qualquer coisa que alega que não é o problema do outro. Significa que quando nós nos encontrarmos que eu sou o problemático, poupar a sua boca, que faz com que seja mito. Quando eu estava a ir para o anel, daí que me desviei para aqui. Quando você for a olhar para aquilo que é o problema maior no seu lar, ainda tenho minutos.
5 minutos, mashallah. Primeiro mito está no homem, já saí dali, está no homem quando for a comprar anéis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: iltamis walau khatiman min hadid. Procure, por mais que seja um anel de um fio dobrado de anel, para dar-lhe a sua esposa a usar, a simbolizar a sua alegria, que você conseguiu uma mulher que negou muitos homens. O único virtuoso foi você. Então mostre o seu amor com um anel, alguma coisa. Não diz com 2 anéis. Então torna-se um mito, algo inacreditável. Rasulullah Islam, numa das tardes, estava com um anel de ouro e um tecido de seda. E ele disse: inna hadani haramani ala dhukuri ummati. Estes 2 princípios que eu trago na mão é haram para o gênero masculino. Não significa que é permitido para a mulher. É haram para o homem. Então, quando um homem vai comprar 2 anéis, um para a esposa, o outro para ele, o anel do mundo, significa que isto é um mito que não é acreditado no Islã, e você acha que não, porque estás a casar com a mulher que você acha que é bonita, ela torna tudo que era haram como halal. Quando você pensa nisto, significa que você está a colocar algo inexistente no Islã, algo que não foi provado ou aprovado por o Rasul Islam, alayhi salatu wassalam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: lina'lama man yattabi'u ar-rasula. Nós fizemos a religião para distinguirmos quem vai seguir o Rasul. O Rasul não é o vizinho. Eu tenho dito isso nas aulas, que não é o vizinho que nós alegamos que não, aquele vai Rasul. Não. O Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam. Significa você fazer o Islã seguindo o Rasul. Fazer o que você, ou deixar o que você tem deixado também seguindo o Rasul. Você fazendo isto, você estará a andar em trilhado do Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Os 5 minutos não acabaram. Falta 1 minuto. Estimados irmãos, o uso do dela é tudo aquilo quando a pessoa, a segunda pessoa, não estou falando do homem nem da mulher, mas a segunda pessoa diz ai, e você procura argumentar, não é válido o seu argumento. Você diga desculpe. A palavra desculpa se calhar vai acalmar o ânimo dela, aquela boca dela que ela está a falar agora aqui na nossa presença, vai acalmar. Existe quem acalma. E quando você não sabe dizer a desculpa, ela vai levantar mais voz para os vizinhos ouvirem que ela tem razão. Então, faça com que ela viva numa calma. Enquanto você pisar a bola dela, diga desculpe. E o melhor, quando for já chegar na casa dela, porque digo a casa dela do quê? Por quê? Porque Allah disse no Corão, em muitos versículos, que a casa é da mulher. Não estou a dizer para ir confusionar os maridos. Não é o tema, não vou explicar. Nisto, quando você for a chegar em casa, escute bem a cábula ou a palavra. Você, quando chegar em casa, dizer Assalamu alaikum. Ela vai responder pelas axilas. Alaikum assalam. Você levanta a voz Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Você faz a terceira vez Assalamu alaikum, de voz mais audível. Ela vai dizer eu não respondi, wa alaikum assalam, até olhar já. É isto contra mito. De tudo o que eu poderia falar aqui,
Se nós formos a dar o salamo adequadamente com cara sorridente, nós vamos tirar de qualquer coisa que ela, se calhar, porque você não trouxe a farinha, porque você não trouxe o arroz, porque você não trouxe, ela vai traduzir a carne do frango que você trouxe há 3 dias como da carne de camelo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Jazakallahu khair por nos servir este prato muito delicioso, que na verdade, e não vou comentar muito, talvez as questões é que vão detalhar daquilo que aqui aprendemos com o Sheikh Mansour e o Sheikh Nur. Só para dizer que o Sheikh Mansour focalizou. Não faz mal. Na verdade, quando nós falamos do graçamento, estamos a falar do princípio de todos nós. Então, direto ou indiretamente, se você falar do salat, vai entrar no casamento. Se fala de zakat, vai entrar no casamento. Se fala da educação das crianças, vai entrar no casamento. Então, este tema é muito importante, porque se formalizarmos o nosso casamento, vamos descobrir realmente que toda a vida será fácil. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Todos vós sois responsáveis e cada um será interrogado através da sua responsabilidade, do que ele rodeia. Então, os seus filhos, se não estão bem educados, é porque há uma falha da mãe. Se a mãe não está a seguir bem, é porque há uma falha do pai. Então, tudo isto está gerado em torno do casamento. Então, agradecer este tema. Talvez agora vamos abrir a sessão de perguntas e respostas e, através daí, vamos mais explicar daquilo que aprendemos com os dois chefes convidados aqui. Jazakallahu khair. E para facilitarmos, quando alguém dar a pergunta, porque tivemos aqui 2 temas, seria melhor especificar para que demos esse direito de cada chefe responder do tema que ele preparou, do tema que ele veio dar aqui. Jazakallahu khair. Este é o momento de perguntas e respostas, onde todos vão fazer perguntas aos chefes, aos 2 temas que tivemos aqui, os chefes vão responder, inshallah, e o momento vai ser moderado pelo chefe, inshallah. Chefe número 1. Pedimos para que se aproxime aqui, inshallah. خذ الكرسي يا شيخ. Quem tiver uma pergunta pode se levantar e fazer, inshallah. Ela levantou o braço. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu tenho uma pergunta para o moderador. Então vou começar com o Sheikh Nur. A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho uma dúvida que a conduta externa não é das meus dentes. Ela por si sai documentos lá fora. Mas também não está preparada para se casar. Não sou pela idade, mas
É para mim? Eu tenho 3 do Sheikh Mansur. Esta é do Sheikh Nur. Sim, a primeira foi do Sheikh Mansur. Então sacudir para mim. Eu tenho 3 do Sheikh Mansur. Sim. Deixa passar. Será um mito ou verdade que após o casamento, os pais da mulher perdem o direito sobre a sua filha a ponto do marido proibir a esposa de visitar seus pais ou até mesmo de obedecer? A segunda é: será um mito ou verdade que o Islã permite que o casal possa viver em casas separadas após um acordo? Nós vamos inverter as respostas, porque o Sheikh disse para que eu responda primeiro. Hoje ele vai responder. Eu vou pedir atenção dos irmãos. Indo para as respostas. A primeira pergunta, onde os pais da mulher perdem o direito da sua filha quando ela casar. Não. Isto é mesmo mito. Eu tenho dito, ontem mesmo algum aluno me perguntou na sala desta pergunta, então estou muito lembrado da resposta. É só você fazer dos pais dela como seus pais. Você visitar a casa dos pais dela consigo. Levar. Se você acha que ela pelo caminho pode ir encontrar com o Johnny Sortudo, como eu tenho chamado. O Johnny Sortudo quem é? É aquele que sempre pisca de olho. Toda mulher, irmãos, se não sabiam, saibam. Toda mulher aqui é amada para o segundo homem. Só que o único obstáculo é você, que é o marido. Isso é uma verdade. Então, daí que no Islã, a mulher quando for divorciada, atenção, divórcio. Divórcio é um princípio, é uma linguagem que observa-se depois o idda de 3 meses ou 3 períodos menstruais. A mulher, enquanto está no teu lar a comer do que você compra, depois ver-se que não estás a dar trégua, não estás a química não está a rolar, em outras palavras. Então é quando se separa. Facto que quando esta mulher for divorciada e ela achar que já vai para a casa dos pais, é bem possível que na seguinte noite vá ter relações sexuais com o Johnny Sortudo. É bem possível. A probabilidade é maior a 90%. Porque aquele homem que vai lhe encontrar na rua, que lhe caçou sempre, vai lhe encontrar às tantas de motorizada ou de um Ratz, né? Ratz o carro. Onde é que vais? E acontece quando ela já tirou tudo dela. Há de levar tudo dela, da manta dela, de tudo. Já carregou uma trouxa que não se suporta. Onde é que vais? Ela, eu estou livre. Ela diz, acha-se que está livre. Estou livre como um pássaro no ar. Ok? Nesta liberdade dela, significa já aceitou. O Johnny Sortudo já foi aceito. E então esta mulher, é bem possível que nesta tarde é levada para uma pensão ou algum quarto para se descansar com ele. E o homem, porque vinha lhe caçando desde os tempos, não é o descansando lhe olhando como eu olho esse pano aqui. Não. A coisa é aos perigos. Então, para que isto, o Islã disse: La tukhrijuhunna min buyutihinna
ولا يخرجن. Ela não pode ser comovida a sair da casa dela após o divórcio, nem ela pode se retirar. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, a não ser que seja após ter sido encontrada em flagrante em relações sexuais com o homem alheio. Esta mulher que não tem desculpa. Agora, a mulher que, por uma razão, porque pôs sala a mais, o homem pensa que deve divorciar, é preciso de deixar aqui em casa para ver se é nervosismo ou é uma verdade que quer divorciar. Daí, se tratar-se de nervosismo, só vai durar 3 dias. O 4º dia há de começar a piscar o olho. Então, nem isto é pela causa da qual que foi dito o Coran, letra do Coran, que não pode ser retirada na casa dela. Então, a mulher não deve ser proibida de visitar os pais. Se for pelo caso de facto de existência de algum possível, então você faça-lhe companhia de ir com ela para a casa dos pais, visitando os vossos pais que geraram a sua esposa. Está respondida essa questão. A segunda questão eu não registrei, mas vou perguntar depois. Vou para na terceira. Não são 2 vestidos. É consoante as necessidades, ou seja, consoante as possibilidades do homem. Vamos supor que eu recebo 5.000 meticais e hoje as coisas estão ao nível superior, ao nível alto. Nos 5.000 meticais pagamos a renda de casa, e então para sobrar a compra de um vestido a mais não se encontra oportunidade para tal. E então, se for nessas condições, é preciso que a mulher coloque água na boca. É preciso que a mulher coloque o quê? A receita que falei aqui, coloque água na boca e fala assim de forma modesta com seu marido. Sabe, se me comprasse um vestido que vende na Juba, sai lá, iria me ficar mais bonita. Mas quando tiveres condições, essa palavra vai amolecer as coisas. Quando tiveres condições, ele chegou-lhe o recado daquele homem que Sheikh Nur falava aqui. É preciso que os homens portem-se bem para os homens. Então esse homem aqui que ouviu o recado este, vai fazer uma poupança, vai tirar dos 5.000 meticais 500 a poupar ali, 500, quando já são 3.500 a 600, é o que custa o vosso vestido, não é assim? É ou não é? Há de fazer uma surpresa, a te trazer, já ao invés de ser 2 vestidos, vão ser 3. Isto é consoante as possibilidades do homem que tens. É preciso olharmos este princípio. Mas princípio número 1, é preciso que nós mostremos o nosso todo salário, que eu recebo tanto, está aqui. Pode mostrar uma vez na vida. Mostra uma vez na vida. Eu recebo este. Não diminuindo no seu todo, para que ela saiba que de facto tem sido para o nosso rancho, tem sido para a nossa casa e por aí em diante. Ok? Está respondida esta. A terceira qual é mesmo? A segunda, sim. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala disse: litaskunu ilayha, para que vivas com ela, para com ela viveres. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na vossa união colocou 2 balizas: mawaddatan wa rahma. Mawadda é o amor, a qual grita mais alto no meio dos 2 casais. O rahma e a misericórdia. A misericórdia é quando ela for a fazer ou a falar ou a se comportar negativamente, você, homem, busque a misericórdia para que suportes o viver com ela. Se você não usar a misericórdia, no mesmo dia nem vai esperar a idda. Não há idda. Você sai para a sua casa, para a casa dos seus pais. A coisa não é assim. Rasul Islam disse: irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sejam compassivos e misericordiosos e leais para quem está na terra.
A pessoa que está na terra, mais próxima da terra, na sua presença, é a mulher, que ouve os seus roncos, que você também escuta os roncos dela. Então é esta pessoa que você deve ser misericordiosa, para que Allah seja misericordioso para consigo. Chegou? Chegou? Caso não é permitido. Sim. Eu vou passar o micro para o chefe. E este também. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainda continua a ver que nós estamos a tratar duas coisas diferentes. Estamos a tratar a cultura moçambicana, estamos a tratar aquilo que é a cultura da Sunna. São duas coisas diferentes. A cultura da Sunna é din, é Sharia. Aquilo que é Sharia é Sharia. Não tem menos, não tem mais. Ou é Sharia ou não é. A Sharia não se diz que como estamos em Moçambique, vamos lá viver conformidade em Moçambique. Como estamos na Arábia Saudita, não. Uma mulher que pratica o pecado, nesse caso o pecado de zina, dentro da casa, conscientemente, o pecado, primeiro, ele é dividido. O pecado em si é dividido. Quem pratica, quem consente, quem apoia, isso tudo. Ok? Esses pecados, se ela não faz tauba, o que significa, não está-se a colocar ela na responsabilidade de fazer o tauba. Uma coisa é ela esconder. Essa é uma coisa, né? Que você nunca viu. Agora, quando você já diz, ela faz. Sai com homem, vai fazer zina. Sai com homem, vai fazer zina. É algo que você sabe. Então, o que você deve fazer aqui, primeira coisa, zina não é para muçulmano. Há muita confusão que tem que fazer. Zina não legaliza casamento. Perceber isso? Casamento não é legalizado pelo zina. Pelo contrário, Allah está a dizer no Sagrado Alcorão: وَحُرِّمَ ذَلِكَ para quê? وَحُرِّمَ ذَلِكَ para quê? Exatamente. É proibido para o crente. Nos foi permitido o zina para o crente. Seja as mulheres aqui, né, que têm feito isso para os maridos que vão na segunda, na terceira, elas deliberam, dão carta branca. É preferível você ter uma amante e fazer zina fora do que casar. Primeira culpada aqui é ela. O pecado dele lá, porque ela está a dar carta branca, vai lá fazer zina fora, depois vem a mesma coisa, vai fazer zina, tua filha, tua sobrinha, tua não sei o que, você dá carta branca para ir fazer zina. Culpa do zina lá não é dela só, você também que está a dar carta branca para ir fazer zina. E isso não legitima o nikah. Muçulmano não pode ser zinador. Crente não pode ser, isso tem que colocar na cabeça, não pode ser crente com zina, não pode. Se você casa no zina, o zina continua lá. Isso aí, islamicamente, chama-se dayuth. Dayuth é aquela pessoa que não sente ciúme. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz assim: não existe laysa aghyaru, não existe alguém com mais ciúmes do que Allah. Por causa disso, Allah proibiu a obscenidade. Dentre os ciúmes que Allah tem é ver sua serva ou seu servo cometendo zina. O que significa não começa de si. Allah é que não gosta de ver isso. Algo que Allah não gosta de ver o seu servo, sua serva cometendo zina. Imagina você. Por isso tem que gostar o que Allah gosta, da forma como Allah gosta, para que Allah lhe recompense. E não gostar, quer dizer, não gostar, está a ver essa palavra do mensageiro? Como é que você consegue conviver muito tempo com alguém que você sabe que faz zina e aplaudir? E dormir, apanhar sono, sabendo que Allah não está satisfeito?
Se você consegue esconder zina debaixo da tua casa, então o que você não pode esconder? Qual é a confiança que Allah tem consigo, teu dini? Não há confiança. Ou é certo ou é errado. Aquilo que é errado sai. Agora, o casamento, nem todo casado está protegido do zina. Consta que os maiores zinadores fogem suas mulheres, fogem seus maridos. Então, o zina é protegido com taqwa, o temor a Allah. A maior coisa é o temor a Allah. O que tem que fazer para não te coisar muito assim? Duas coisas. Primeiro, nasiha. O que está a fazer é haram, é zina, haram, haram, haram. Depois dela fazer tauba, por isso que houve aquela discussão, ok? Entre os álamos. Não estou a falar de Moçambique, estou a falar nos livros. Uma mulher grávida, ela pode casar no estado de gravidez. O que aconteceu aqui é que dos imãs, conforme o hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando diz que não é permitido a um homem regar onde existe semeadura, está a fazer alusão que a semeadura já é a gravidez da mulher. Nesse caso, ele proíbe um homem regar, o que significa ter um contato com uma mulher que está na questão da germinação da semente. A discussão é: quem plantou a semente é o dono. Se for o dono que quer casar com ela, existe diferença. Se for um outro homem que quer casar com uma mulher grávida, vamos tirar o outro freak que está a vir. Vamos colocar o mané, o provocador do assunto. Esse mané, o provocador do assunto, uma das condições para que o nikah seja válido é o arrependimento de ambos. Já percebeu? O importante aqui é o quê? O importante aqui primeiro é o quê? Antes de pensar como casamento, como fugir. Por mais que fuja para o casamento, o zina continua. E quem te garante que lá não vai saltar a rampa? Então tem que arrepender-se. Primeiro arrepende, depois vamos organizar o casamento, se for necessário. Arrepender-se e dar nasiha, você dar conselho, dizer não pode fazer isso, haram, haram, haram. Depois aí coloca casamento. Agora, colocar casamento como tampa do zina, não legaliza o zina. Jazakumullah khair. Temos pouco tempo e vamos dar a sessão. Só vamos dar a sessão duas perguntas, que essas duas perguntas, uma será direcionada ao Sheikh Mansour e outra ao
Tá bom. O nikah completa o homem no sentido geral. Se não, olhemos aqui o homem que está solteiro e o homem casado. Este homem está... Você é solteiro, Sheikh? O Sheikh... Não. Sim. O homem solteiro não está completa na sua religiosidade, na sua aplicabilidade. Isso é pura verdade. Pois até o homem casado com uma mulher não está completo na sua religiosidade. É verdade. Irmãs, eu vou usar a palavra da unicidade jurando Wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbil Kaaba. Um homem casado com uma mulher, o homem não está completo. Isto não é discutível. E acredite, irmã, muito mais quem está a abanar a cabeça verticalmente, vai perguntar ao seu marido qual é a necessidade que te resta. Se ele for a falar, honestamente vai dizer: quero casar. É wallahi wa billahi. É pura verdade isso, irmã. Desculpa. A minha pergunta é, desculpa estar a bater assim. O chefe está aqui a dizer que é obrigatório que o homem tenha duas esposas, no caso? A questão não é obrigatória. A questão é por necessidade. Mas a questão é por necessidade, isso, irmãs. E os homens que querem casar às segundas e terceiras mulheres são os homens casados, não é o solteiro. Wallahi wa billahi. É por... Cada uma de vocês vai perguntar ao seu marido qual é a sua necessidade. O que você pretende? Pretende que você lhe permita case-se com a segunda mulher. Eu estou aqui para te servir. Sabe uma coisa? Eu estava num palco como este com o Sheikh Omar Ayuba, na comunidade. Estávamos na comunidade. Ele disse: o que mais me deixa eu indignado. Vocês todas querem o Jannat, não querem? Querem o Jannat? O Jannat vive-se poligamia. Quer você ou não? Querem essa poligamia do Jannat? Do Dunya não? Não, a coisa não está certa. Se for nessas condições, não está certa. É preciso sentir a realidade do facto aqui no Dunya para que lá ir usufruir o demais. Bom, o homem casado, o homem solteiro não está completo. O homem casado, daí que se for a ver aqui, querem distinguir o homem casado aqui? Olha pela barriga dele, o abdômen dele. Todo homem que é casado acaba na terceira ou no terceiro mês, ele acaba ganhando barriga. Wallahi wa billah. É pura verdade. Esta é a questão número 1. A questão número 2 é... Se o anel, se puder, se calhar pode comprar de prata, porque Nabi alayhi salatu wassalam tinha o anel de prata escrito Muhammad Rasulullah.
aquele homem que for a casar tem metade parte do seu din completa. Metade parte. Então, coloca-se como palavra de Taus, não como do mensageiro de Allah. Ok? Segundo ponto, que é importante, o significado do hadith, conforme alguns estudiosos, o significado do hadith significa que o homem, tem um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que me proteger duas partes, eu lhe garanto o paraíso. Uma parte é o que está entre a barba, não é isso? E a outra parte é o que está entre os pés. Então, com o casamento, ele protegeu a parte de baixo. Ok? Então, tema Allah pela parte da boca. Aí também vai para as mulheres, como o Sheikh também está a dizer. Colocar muita água na boca para não falar. Então, é nesse sentido. Pode ser no sentido de que o Sheikh está a dizer, também é uma opção que é dita, mas também é neste lado. Ok? O hadith em si completa metade do seu din. Não é confirmado como sendo palavra do mensageiro de Allah. Esse é o primeiro aspecto, mais importante. Wa jazakumullah.